Olá, specs, como é que vão? Hoje eu queria falar de um tema que é bem prevalente na saúde mental. É uma das doenças mais prevalentes, na verdade, na sociedade, mas que ainda é difícil de ser diagnosticada. E o que me motivou a fazer esse vídeo foi que eu estava conversando ontem com um paciente e ele estava me relatando, né, que até ele conseguir ter o diagnóstico, ele foi diversas vezes em emergências clínicas com as características que eu vou falar mais adiante, e só depois de várias idas foi que alguém falou assim, fez os exames, afastou a causa orgânica e disse: não, isso aqui seu é um quadro de transtorno de pânico. E aí foi quando ele começou a fazer o tratamento. Então a gente vê a importância, né, de não só os psiquiatras, mas também clínicos gerais saberem um pouquinho como é que você faz esse diagnóstico, como é a apresentação dele, para saber direcionar, porque acaba tendo, né, um desgaste do paciente que fica indo na emergência clínica. É desgastante para a equipe, porque toda vez que a pessoa vai lá, você acaba tendo que fazer exames e tudo mais. Enfim, é muito custoso, muito desgastante. Então, vamos falar primeiro sobre esse quadro, né, de transtorno do pânico, que é o que mais faz com que a pessoa busque serviços de saúde. O transtorno do pânico, ele é caracterizado por essas crises de ansiedade intensas que tem muito sintoma físico. Então, é comum ter falta de ar, o coração acelerado, uma sensação muito ruim, sensação de que vai morrer mesmo, uma coisa assim nesse sentido, ou então crise de enxaqueca, sintomas físicos. E é uma coisa interessante que eu gosto de falar, que assim, o sintoma é igual, é idêntico, porque às vezes a pessoa que sente, ela também tem relutância de admitir, de entender que isso é um quadro mental. Fala assim, não, mas eu de fato sinto falta de ar. Realmente. Tontura também é uma coisa muito comum. Então, os sintomas são idênticos. O que vai diferenciar é a origem disso, que não vai ter uma origem orgânica, vai ser uma origem psíquica. Mas a pessoa então tem essas crises, elas duram aí 15 minutos, 10, 15 minutos, tem um auge, depois tem uma melhora. Só que nesse período a pessoa já tá achando que tem alguma coisa muito grave, então geralmente a pessoa vai buscar o serviço de saúde. E para você caracterizar um transtorno do pânico, isso precisa acontecer por um período assim de um mês, a pessoa ter crises. Porque se ela tiver só um evento esporádico, a gente chama que isso foi um ataque de pânico. Um ataque de pânico é uma coisa isolada. E o transtorno seria essa situação mais, assim, de uma forma mais frequente. Então, isso é mais ou menos o que acontece no transtorno do pânico. Não existe uma causa específica, contudo, né, tem o fator genético, mais o fator ambiental. E aí, geralmente, a pessoa que tem esse quadro, ela, por algum motivo, ela está submetida a um fator estressante. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser a junção de tudo isso. Então, agora na pandemia, a gente tem visto muito essa situação acontecendo. E, assim, geralmente a pessoa, ela já tem uma natureza mais ansiosa. Mas, aí eu vou falar depois da ansiedade. Mas assim, era uma coisa controlável, era uma característica dela, né? Porque não é todo mundo que é zen. Tem gente que gosta de fazer as coisas antecipadamente, deixar tudo arrumadinho. Mas quando não está impactando na funcionalidade, isso não é doença. Aí a partir do momento que isso já está começando a impactar, aí a gente precisa ver. Então, que é o caso do transtorno do pânico nesse ponto, né? Uma pessoa ficar indo na emergência o tempo inteiro, tem que tomar uma providência. Mas aí que tá, tudo vai ser transtorno de pânico? Não. Se chegar na emergência clínica um senhor de 50 anos, até menos, viu, porque ultimamente até jovens assim de 30 e poucos anos tem infartado. Então você primeiro vai ter que descartar realmente causas orgânicas. Se tá com dor no peito, uma coisa opressiva, às vezes irradia, sintomas iguais, você vai ter que fazer os exames tudo para afastar. Mas a questão é,
você vai fazer e não vai ter nenhuma alteração. Você não vai chegar para o paciente e dizer assim, você não tem nada. Porque ele tá sentindo lá todos aqueles sintomas. Então, dizer que a pessoa que tá sentindo nada é muito invalidante, sabe? Porque ela tá sentindo, é um sintoma real, mas a causa é psíquica. Então você tem que dizer assim, então, o que você tem não é do seu coração, o que é uma coisa boa, mas precisa ser tratado, porque é uma coisa mental. Tentar falar assim mais ou menos já ajuda, sabe, a pessoa a entender que ela tem realmente aquilo, não é coisa da cabeça, mas assim, não intencional, sabe? E aí encaminhar então para uma avaliação psiquiátrica. Na avaliação aí a gente vai procurar entender há quanto tempo que isso está acontecendo, se tem algum evento que está sendo o causador disso, um evento estressor ou não, como é que é essa pessoa antes, se já teve episódios, e com base nisso a gente vai fazer o plano terapêutico. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso porque realmente a coisa tem que ser bem individualizada. Não é o mesmo remédio para, apesar de ser o mesmo diagnóstico, não é todo mundo que vai tomar o mesmo remédio. Isso é uma coisa que é importante de falar aqui. Que foi até engraçado, na hora quando a gente estava conversando, eram dois senhores, os dois com história de transtorno do pânico, se não me engano, ou ansiedade, mas os dois estão tomando remédios diferentes. Mas eu falei, não vamos entrar nessa questão. Aí um tava falando assim, mas o seu é mais forte que o meu. Aí ele, não, o seu é mais... Aí eu falei, gente, não vamos entrar nessa questão, porque na verdade o que vai diferenciar é, por exemplo, se é uma pessoa idosa que toma muitos remédios, se é uma mulher em idade fértil, se é uma pessoa que tem alergia a alguma coisa, tem alguma outra doença crônica, enfim, sabe? Essa parte da medicação realmente tem várias coisas que você pode fazer. E geralmente associar também a questão da psicoterapia, que é para ajudar a pessoa a identificar esses pontos que levam à ansiedade e também maneiras de enfrentar isso. Exercício físico, apesar de ser um clichê, mas ajuda bastante a você conseguir regular isso. E a pessoa ir organizando então a vida dela nesse ponto. Se vai deixar ou não de tomar medicação, isso também é uma coisa muito individual. A gente coloca assim, né? Se for o primeiro episódio e depois ela conseguir ficar estável por um tempo, a gente pode até tentar tirar a medicação e ver como é que ela fica. Mas isso também vai ser uma questão muito individualizada, porque se não for o primeiro episódio, se teve um impacto muito grande, tudo isso a gente tem que ponderar. Mas a mensagem que fica aqui é a seguinte: ele é uma condição mental que causa sofrimento, né, disfuncionalidade. Geralmente, como são sintomas físicos, as pessoas geralmente vão procurar uma emergência clínica, então é importante que o clínico esteja atento a isso para poder encaminhar e assim não postergar o tratamento dessa pessoa. Como também geralmente vai ser o clínico que vai ter esse primeiro contato e vai fazer os exames para afastar a causa orgânica, de preferência não dizer que não deu nada, mas sim falar que não deu problema no coração, mas ela tem realmente uma questão que precisa ser tratada por um especialista. E para quem se identificou aí e tá sentindo alguma coisa parecida, tá na dúvida, sugiro que busque uma ajuda especializada, porque às vezes você também pode estar achando que é transtorno de pânico, mas às vezes é alguma outra coisa, ou às vezes não vai precisar de medicação, às vezes vai, enfim. E uma outra mensagem bem importante é a questão da prevenção, sim, porque se a pessoa chegou nesse ponto, tem alguma coisa que não tá muito legal. Geralmente vai ser então alguma coisa assim relacionada ao trabalho, um excesso de trabalho, ou então questões familiares que estão ali, enfim, alguma coisa que tá pendente. Então é bom a pessoa ir se reavaliando para que isso não aconteça, né? E aí entra essa questão do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente tem falado bastante nas nossas aulas sobre habilidades socioemocionais.
E também já temos uma aula sobre Mindfulness, que é uma prática de psicoterapia que é voltada para o momento presente e que ajuda muito para controlar esses sintomas de ansiedade, né? Não sei bem se tem alguma coisa para crise de pânico, mas ajuda, assim, no caso, uma pessoa que já tem um quadro mais ansioso e que tá precisando de controle, mas não chegou ainda nesse ponto de ser um transtorno de pânico, sabe? Então convido vocês a assistir essas aulas que estão lá na nossa comunidade social, que estão bem legais. E é isto.